Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O propósito de Deus com os últimos flagelos da grande tribulação. O livro de Apocalipse basicamente trata da grande tribulação, revelação das últimas coisas, o que vai acontecer. Depois da grande tribulação, o Apocalipse fala pouco do milênio e após o milênio, todo o juízo final e a vinda da Nova Jerusalém aqui para a terra e Deus habitando aqui conosco e os condenados que foram julgados no juízo final lançados no lago de fogo e enxofre que vai ser aqui na terra também, onde as pessoas condenadas sofrerão eternamente. Este é o quadro com o qual termina o Apocalipse, mas a grande parte do conteúdo do Apocalipse se dedica ao que vai acontecer nos próximos anos. Eu diria assim, daqui a 7 a 10 anos, tudo isso vai acontecer. É o entendimento que eu tenho à vista dos acontecimentos atuais. Data ninguém pode marcar, mas nós sabemos que está muito próximo e Jesus nos alertou que as épocas nós deveríamos saber. O dia certo a gente não sabe, mas a época nós precisamos saber. O capítulo 15 é muito interessante, vem logo a seguir a um versículo doloroso. O lagar de Deus foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 320 quilômetros, um rio de sangue de 320 quilômetros, quase a distância entre Rio e São Paulo, um rio de sangue de tanta gente que vai morrer. E aí ele viu, o João o apóstolo, no céu um outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com eles se consumou, se completou a cólera de Deus, a ira de Deus. E então ele viu outras coisas, os santos sobre o mar de vidro cantando louvores a Deus, isso lá no céu. E depois dessas coisas ele olhou e o céu se abriu, ele viu o santuário de Deus e o tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelo século do século, para ser derramada na terra. E o santuário se encheu de uma fumaça e ninguém podia penetrar lá, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos. Qual o propósito de impedir que alguém entrasse no santuário de Deus? É para não interceder, não pedir misericórdia a Deus. Então, a guerra não era para acabar logo, ela tem que durar até terminar. Os 7 flagelos teriam que vir sobre a terra de uma tal forma dura e violenta, e não haveria pausa nenhuma, e ninguém intercederia, porque teria que tudo acontecer. Então, o primeiro anjo saiu e derramou a sua taça, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Bem, essa marca da besta está sendo entendida como um chip que a pessoa coloca no braço, na testa, e Deus vai derramar essa praga
que vai fazer isso infeccionar e isso vai gerar úlceras malignas e perniciosas a todos que têm o chip da besta. Bom, isso já está praticamente chegando para nós aí diante de nossos olhos. Derramou o segundo anjo a taça da ira de Deus, do segundo flagelo sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreram todos os seres vivos que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça do flagelo, o terceiro flagelo, sobre as fontes das águas e se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e o sol foi dado a ele queimar os homens com fogo. E os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, no quarto flagelo, o sol e os homens blasfemaram, mas não se arrependeram. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram do Deus do céu, mas não se arrependeram. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E ele viu sair da boca do dragão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios, para trazer os países para a guerra. Isso é entendido como a preparação do caminho da China, que vem sobre Israel para a batalha do Armagedon. E o versículo 16 diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É a planície de Israel, aquela planície de Megido, tem vários nomes na Bíblia, na parte central de Israel, onde esses exércitos se encontrarão para a grande batalha e quando Jesus vai voltar, na batalha do Armagedon. Isso, o sexto flagelo vai ser esse derrame da taça para preparar o caminho desses reis que vêm lá do Oriente, liderados pela China. E o sétimo flagelo derramou a taça pelo ar, e então o anjo disse: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Todos os grandes prédios vão ser derribados com aquele grande terremoto. E todas as ilhas fugiram, ou seja, vão desaparecer todas as ilhas, e os montes não foram achados. Aquele grande terremoto no final da grande tribulação, o sétimo flagelo, vai ser tão forte que vai derrubar todos os montes, vai sacudir a terra de uma tal maneira que os montes vão descer, a terra vai ser nivelada como era antes do dilúvio, e nisso aí vai morrer muita gente. E do céu vai desabar sobre os homens grande saraivada com pedras que pesam cerca de 1 talento. Mais de 30 quilos uma pedra, vai ser chuva de pedras de 30 quilos. E por causa do flagelo, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Bem, aqui está, em essência, eu li aqui grande parte dos capítulos 15 e 16 de Apocalipse. Os 7 últimos flagelos vão ser dolorosos, vão ser duros e uma manifestação violenta de Deus contra a humanidade. E o interessante é observar nisso tudo é que as pessoas não vão se voltar para Deus. Vão blasfemar,
vão reclamar, vão se morder, mas não vão se voltar para Deus. Na grande tribulação, com tudo que Deus vai fazer, e depois com esses 7 últimos flagelos, ninguém vai se arrepender, ninguém vai se voltar para Deus. É bom a gente entender como a natureza humana pecaminosa é ruim. O diabo não muda, a nossa natureza pecaminosa não muda. A gente não melhora, não muda a natureza. Nós temos que mortificar, fazer morrer a nossa natureza. É ruim. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus em Jesus, o Espírito Santo a nos convencer, nós não nos converteríamos. O homem é mau, todos são pecadores. Mas não é isso que a gente vê, não é isso que se fala, não é isso que se prega nas igrejas. Mas é preciso que a gente saiba, sem a ajuda de Deus, ninguém se converteria. A prova está aqui, na grande tribulação, que ninguém vai se converter, e depois, no final do milênio, a verificação de que ninguém se converteu ao Senhor durante todo o milênio. Então é uma constatação dura, o coração do homem é mau, a natureza humana é pecaminosa e não muda, não se melhora a natureza humana, tem que morrer. Meu irmão, o mundo é mau, ou você se separa dele ou não tem parte com Deus. Isso é claro, o mundo não melhora, o mundo é mau, a natureza humana é má, o coração dos homens é mau, não tem jeito de melhorar. Pode castigar do jeito que for, que o coração do ser humano mau não se arrepende. Blasfema de Deus, reclama, mas não se arrepende. Se alguém se arrepende, é só agora, porque o Espírito Santo está conosco e nos convence de pecado. Aproveite. No arrebatamento, o Espírito Santo vai ser retirado e o seu coração mau estará aí sujeito a tudo que vai acontecer e não vai se arrepender. Vai ser muito triste isto. Aproveite agora a última chama de oportunidade nesse fim de tempos, porque Deus está falando conosco. Acorda, irmão, acorda, irmã, a hora é agora. Depois não vai ter jeito mais.